Mais uma aula envolvendo cálculo estequiométrico e gases, especialmente questões que envolvem raciocínio. Então você tem aqui uma mistura gasosa composta de oxigênio e hidrogênio e ela é analisada passando sobre óxido de cobre aquecido e depois através de um tubo secador. Então o hidrogênio reduz o óxido de cobre e o cobre é então reoxidado pelo oxigênio. Então vamos fazer o esqueminha que você tem. Ah, mistura, mistura, vou botar aqui, mix, hidrogênio e oxigênio. Você não sabe quanto tem de hidrogênio e quanto tem de oxigênio. Quando você passa essa mistura por um ah, sistema que contém óxido de cobre, ah, o hidrogênio reduz o óxido de cobre. Então você tem lá CuO mais H2 dando Cu mais H2O. Então, o hidrogênio fez o seu papel reduzindo o cobre. Como tem oxigênio na mistura e a temperatura é alta, o cobre é reoxidado pelo oxigênio, produzindo óxido de cobre e, e só, né? Poderia somar essas duas reações, até vou mudar de cor aqui para ficar mais legal. Somando essas duas reações, eu elimino aqui o cobre, elimino o óxido de cobre, e o resultado disso aqui é a formação da água. H2 mais 1 meio de O2, dando H2O. No final, eles coletam o gás e isso é passado por um secante. O objetivo aqui é você determinar quanto tem de hidrogênio e oxigênio. Então você tem lá novamente uma mistura de oxigênio e hidrogênio analisada, passando-a sobre o óxido de cobre aquecido e através de um tubo secador. O hidrogênio reduz o óxido de cobre a cobre zero e o oxigênio então reoxida o cobre formado a óxido de cobre 2. 100 ml de uma mistura de hidrogênio e oxigênio, medidos a 25 graus e 750 milímetros de mercúrio de pressão, fornecem 84,5 mililitros de oxigênio seco. Então todo o hidrogênio é consumido e resulta no final oxigênio. Não vou me preocupar nesse caso com temperatura e pressão. Então você tem um volume inicial aqui de 100 e o volume final de 84,5. Aqui é só raciocínio básico assim de estequiometria. Então o volume inicial 100 ml consistia em oxigênio e hidrogênio. É como se eu tivesse aqui um volume parcial do oxigênio e o volume parcial do hidrogênio, a soma desses volumes desse 100. Depois todo o hidrogênio é consumido e uma parte do oxigênio também, e você vai ter aqui o volume final, que é oxigênio puro. A variação de volume aqui é 15,5, se não me engano. Então vamos lá, né? Eu não estou querendo fazer a conta de cabeça para não doer minha cabeça, né? Então 100 é o volume inicial menos 84,5. Então 15,5 é a variação de volume. 15,5 ml. Essa variação de volume diz respeito então ao consumo de hidrogênio e oxigênio. Notem o seguinte, ó, a estequiometria aqui, 1 e 1 meio. De fato, nessa reação, você tem, se você fosse pensar assim em termos molares, você teria no total 1,5 mol de gás sendo consumido, sendo que desse 1,5, 1 mol seria de hidrogênio e meio mol de oxigênio. Então poderia dizer assim que consumo aqui, ó,
consumo hidrogênio, 3, ou melhor, 2 terços desse decréscimo de volume corresponde ao hidrogênio, ao consumo de hidrogênio. Então, 2 terços de 15,5. Oxigênio, oxigênio seria 1 terço de 15,5. Então, aqui nós estamos calculando o decréscimo de volume para cada gás decorrente do consumo desses gases. É como se você estivesse trabalhando com volumes parciais, ao invés de pressões parciais. Então, o volume parcial aqui você poderia definir como o volume que o gás hidrogênio ou oxigênio ocuparia no recipiente na mesma condição de pressão e temperatura. Então, vamos ver aqui, vezes aqui 2 terços, eu tenho o consumo de hidrogênio. Então, isso aqui dá 10,33. Cadê? 10,33. E 1 terço de 15,5. 1 terço. 5,17 aproximadamente. Cadê aqui? 5,17. Então, esses volumes parciais aqui correspondem aos volumes consumidos nesse processo de redução do óxido de cobre e oxidação do cobre, de tal forma que eu posso dizer que no início, desses 100 ml, você vai ter, deixa eu ver aqui, 10,33 ml de hidrogênio. O resto é oxigênio. E agora eu posso calcular a fração molar do hidrogênio. E eu posso pensar, por exemplo, cadê meu cursor aqui? Veja só, PV igual nRT. O número de mols é proporcional ao volume. Então você pode pensar assim, na fração molar do hidrogênio vai ser igual o volume parcial do hidrogênio dividido pelo volume total. E aqui então fica 10,33 dividido por 100. Então dá 0,1033 ou 10,33 mol por cento. Foi esse jeito que eu arranjei para resolver o problema. Se vocês tiverem alguma outra dica para resolver, gostarem de resolver de uma maneira diferente, vocês podem deixar aí no comentário que eu considero. E de repente refaço isso. Até lá.